Olá, paz do Senhor. Eu faço parte da rede de casais, faço parte também do PG do Alcides e da Ivete. O meu nome é Satilene, sou esposa do Celso e nós somos líderes em treinamento. E agora eu vou ler aqui no livro de Isaías, do capítulo 18 até o 21. Ai da terra que ensombreia com as suas asas, que está além dos rios da Etiópia, que envia embaixadores por mar em navios, junco sobre as águas, dizendo: Ide, mensageiros velozes, a um povo de elevada estatura e de pele lisa, a um povo terrível desde o seu princípio, a uma nação forte e esmagadora, cuja terra os rios dividem. Vós, todos os habitantes do mundo, e vós, os moradores da terra, quando se arvorar a bandeira dos montes, o vereis, e quando se tocar a trombeta, o ouvireis. Porque assim me disse o Senhor: estarei quieto, olhando desde a minha morada, como o ardor do sol resplandecente depois da chuva, como a nuvem do orvalho do calor da cega. Porque antes da cega, quando já o fruto está perfeito, e, passada a flor, as uvas verdes amadurecem, então com foice podará os galhos, e tirará os ramos, e os lançará fora. Serão deixados junto às aves dos montes, e os animais da terra. E sobre eles veranearão as aves de rapina, e todos os animais da terra invernarão sobre eles. Naquele tempo trará um presente ao Senhor dos Exércitos, um povo de elevada estatura e de pele lisa, e um povo terrível desde o seu princípio, uma nação forte e esmagadora, cuja a terra e os rios dividem, ao lugar do nome do Senhor dos Exércitos, ao monte Sião. Capítulo 19. Profecia contra o Egito. Eis que o Senhor vem, cavalgando numa nuvem ligeira, e encontrará no Egito, e os ídolos do Egito estremecerão diante dele, e o coração dos egípcios se derreterá no meio deles. Porque farei com que os egípcios se levantem contra os egípcios. Cada um pelejará contra o seu irmão, e cada um contra o seu próximo. Cidade contra cidade, reino contra reino. E o espírito do Egito se esvaecerá no seu interior, e destruirei o seu conselho. Eles consultarão aos seus ídolos, seus encantadores, aqueles que têm espírito familiares e feiticeiros. E entregarei os egípcios nas mãos de um senhor cruel e um rei rigoroso. Os dominará, diz o Senhor dos Exércitos, e secarão as águas do mar, e o rio se esgotará e ressequirá. Também os rios exalarão mau cheiro, e se esgotarão e secarão os canais do Egito, e as canas e os juncos murcharão. A relva junto ao rio, junto às ribanceiras,
dos rios, e tudo o que foi semeado junto ao rio secará. Será arrancado e não subsistirá. Os pecadores gemerão e suspirarão, todos os que lançam anzol ao rio, e os que estendem rede sobre as águas desfalecerão. Envergonhar-se-ão os que trabalham em linho fino e os que tecem pano branco. Os seus fundamentos serão despedaçados e todos os que trabalham por salário ficarão com tristeza de alma. Na verdade, são loucos os príncipes de Zoan. O conselho dos sábios, conselheiros de Faraó, se embruteceu. Como, pois, a Faraó direis: sou filho de sábios, filho de antigos reis? Onde estão agora os teus sábios? Notifiquem-te agora. Ou informem-te sobre o que o Senhor dos Exércitos determinou contra o Egito. Loucos, tornem-se os príncipes de Zoan. Enganados estão os príncipes de Note. E eles fizeram errar o Egito, aqueles que são a pedra da esquina das suas tribos. O Senhor derramou no meio dele um perverso espírito e eles fizeram errar o Egito em toda a sua obra, como um bêbado quando se revolve no seu vômito. Então, e não aproveitará ao Egito sobre alguma que possa fazer a cabeça, a cauda, o rabo, a cauda, o ramo ou o junco. Naquele tempo os egípcios serão como mulheres e tremerão e temerão por causa do movimento da mão do Senhor dos Exércitos, que há de levantar-se contra eles. E a terra de Judá será um espanto para o Egito. Todo aquele a quem isso se anunciar se assombrará, por causa do propósito do Senhor dos Exércitos, que determinou contra eles. Naquele tempo haverá 5 cidades na terra do Egito que falarão a língua de Canaã e farão juramentos ao Senhor dos Exércitos, e numa se chamará cidade de destruição. Naquele tempo o Senhor terá um altar no meio da terra do Egito, e uma coluna se erigirá ao Senhor, junto da sua fronteira, e servirá de sinal e de testemunho ao Senhor dos Exércitos na terra do Egito, porque ao Senhor clamarão por causa dos opressores, e ele lhes enviará um Salvador e um protetor que os livrará. O Senhor se dará a conhecer ao Egito, e os egípcios conhecerão ao Senhor naquele dia, e o adorarão com sacrifícios e ofertas. Farão votos ao Senhor e os cumprirão, e ferirão o Senhor ao Egito. Ferirá e o curará. Então se converterão ao Senhor, e ele atenderá às suas orações e os curará. Naquele dia haverá estrada do Egito até a Síria. E os assírios verão ao Egito, e os egípcios irão à Síria, e os egípcios com os assírios cultuarão juntos. Naquele dia Israel será o terceiro com os egípcios e os assírios, uma bênção no meio da terra. Porque o Senhor dos Exércitos os abençoará, dizendo: bendito seja o Egito, meu povo, e a Síria, obra da minha mão, e Israel, minha herança. Capítulo 20. No ano em que Tartã, enviado a Asdod, e
guerreou contra ela e a tomou. Nesse mesmo tempo falou o Senhor, por intermédio de Isaías, filho de Amós, dizendo: Vai, tira o pano de saco do teu corpo e descalça os sapatos dos teus pés. E ele assim o fez, indo nu e descalço. Então disse o Senhor, assim como o meu servo Isaías andou 3 anos nu e descalço, por sinal de prodígio sobre o Egito e sobre a Etiópia. Assim o rei da Assíria levará em cativeiro os presos do Egito e os exilados da Etiópia, tanto o moço como os velhos, nus e descalços, com as nádegas descobertas, para a vergonha do Egito. E assombrar-se-ão e envergonhar-se-ão por causa dos etíopes, sua esperança, como também dos egípcios, sua guarda, sua glória. Então os moradores dessa ilha dirão naquele dia: Vede, que tal é a nossa esperança, a qual fugimos por socorro, para nos livrarmos da face do rei da Assíria. Como, pois, escaparemos nós? Capítulo 21. Profecia contra o deserto do mar. Como os tufões de vento do sul, que tudo assolam, ele virá do deserto, de uma terra horrível. Dura visão me foi anunciada. O pérfido trata perfeitamente, e o destruidor anda destruindo. Sob o Elão, Sítia, ó Média, que fiz cessar todo o seu gemido. Por isso os meus lombos estão cheios de angústia, dores se apoderam de mim, como as dores daquela que dá a luz. Fiquei abatido quando ouvi e desanimado vendo isso. O meu coração se agita, o horror apavora-me. A noite que desejava se me tornou em temor. Põe-se à mesa. Então, de atalaia, comem, bebem. Levantai-vos, príncipes, e preparai o escudo. Porque assim me disse o Senhor: vai, põe uma sentinela, e ela que diga o que vi. E quando vi um carro com um par de cavaleiros, um carro com jumentos e um carro com camelos, ele que observe atentamente com grande cuidado. E clamou um leão: Meu Senhor, sobre a torre de vigia estou em pé, continuamente de dia e de guarda me ponho noites inteiras. E eis agora vem um carro com homens e um par de cavaleiros. Então respondeu e disse: Caída é a Babilônia, caída é. E todas as imagens de esculturas dos seus deuses quebraram-se no chão. Ah, povo meu, e trigo da minha eira. E o que ouvi do Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, isso vos anunciarei. Profecia contra do mar. Gritam-me, dissei, guarda, que houve de noite? Guarda, que houve de noite? E disse o guarda: vem amanhã e também à noite. Se quereis perguntar, pergunte, voltai e vinde.
Profecia contra a Arábia. Nos bosques da Arábia passareis a noite, ó viadantes de Dedanim. Sai com água ao encontro dos sedentos, moradores da terra de Temá. Sai com pão ao encontro dos fugitivos, porque fogem de diante das espadas. De diante da espada desce desembanhada, de diante do arco armado e de diante do peso da guerra. Porque assim me disse o Senhor, dentro de um ano, como os anos de jornaleiro, desaparecerá toda a glória de Quedar, e os restantes do número dos flecheiros, os valentes dos filhos de Quedar, serão diminuídos, porque assim disse o Senhor de Israel. Muito obrigado, Senhor, por este momento, lendo da Tua palavra. Amém.